Sejam bem-vindos ao Terror Sobrenatural. No vídeo de hoje, vamos acompanhar um relato de um rapaz que, ao se mudar para a fazenda que ganhou de herança da família, começou a testemunhar coisas estranhas e acabou descobrindo uma história muito macabra que aconteceu naquela fazenda. Vamos lá! Eu nunca imaginaria que minha vida tomaria um rumo tão sinistro depois da herança da fazenda. Localizada no interior de Goiás, cercada por vastos campos, a fazenda parecia um refúgio tranquilo. Mas eu estava enganado. Minha família herdou a propriedade após a morte de um parente distante. Animado com a perspectiva de uma mudança, viemos da cidade para assumir o legado. A primeira vez que pus os olhos na fazenda, algo parecia errado. Uma atmosfera pesada, como se o próprio ar fosse suspiros antigos. Os primeiros dias foram relativamente normais. Desempacotamos nossas coisas, exploramos os vastos campos e começamos a desvendar os segredos da casa. No entanto, à medida que o sol se punha, a fazenda revelava seu verdadeiro eu. A noite era testemunha de sons estranhos. Sussurros distantes ecoavam nos corredores, e portas rangiam como se algo passasse por elas. Mesmo os animais pareciam sentir a presença indescritível que pairava sobre a fazenda. Em uma noite especialmente sombria, acordei com um barulho vindo do sótão. Curioso e meio sonâmbulo, subi as escadas e empurrei a porta. Uma lâmpada solitária balançava, lançando sombras dançantes nas paredes empoeiradas. Foi quando eu a vi. Uma figura pálida estava de pé no canto, cabelos longos cobrindo seu rosto. Minha respiração congelou no peito. Quem é você? Mas o único som que recebi foi um suspiro melancólico. Uma luz fraca revelou olhos vazios e tristes, uma alma presa entre dois mundos. Na manhã seguinte, convidei minha família para o sótão, ansioso para compartilhar minha descoberta. No entanto, ao abrir a porta, o sótão estava vazio, sem sinal da figura enigmática. Comecei a duvidar da minha sanidade, mas a fazenda tinha mais segredos a revelar. Mais tarde fui à cidade fazer algumas compras para a semana que estava por vir, tentando me familiarizar com o local. Comecei a conversar com alguns moradores. Ao saberem que eu era o novo dono da fazenda, eles me contaram sobre o passado dela. Décadas atrás, antes de meu avô comprar a fazenda, uma tragédia assolou o local. Disseram que na família que morava lá, havia uma jovem chamada Isadora, filha do casal dono do local. As relações dessa família eram muito conturbadas, sempre havendo uma ocorrência de briga entre eles e a polícia local indo até a fazenda para resolver. Mas um dia, a polícia recebeu um chamado da mãe de Isadora, falando que ela havia brigado com o pai e saído da fazenda, que estava desaparecida há 5 dias. Isadora nunca foi encontrada, nem viva e nem morta. Alguns moradores me falaram que o próprio pai tirou a vida da filha, outros dizem que ela fugiu mesmo, mas o mistério nunca foi revelado. Após isso a família abandonou a fazenda e pouco tempo depois a colocou à venda. Os que acreditam que o próprio pai tirou a vida da filha me disseram que à noite, quem passa perto da fazenda consegue ouvir os lamentos de Isadora, como se fosse um pedido de socorro. Foi aí que comecei a achar as coisas mais estranhas ainda, mas voltei para a fazenda e os dias que se seguiram foram normais. Nunca mais havia escutado um barulho estranho nem nada de anormal. Algumas semanas depois, durante um almoço em família, meus filhos e esposas começaram a falar que ouviam coisas estranhas durante a noite, que não estavam se sentindo confortáveis naquela casa. Falei para eles que barulhos à noite é normal, pois a casa e os móveis são antigos, então eles rangem à noite mesmo. Mas alguns dias se passaram e também comecei a ouvir os barulhos. Claramente não eram barulhos normais, também ouvi alguns sussurros. Durante outra ida minha até a cidade, ao conversar com um morador, ele me disse que tudo isso que estava acontecendo era Isadora pedindo por ajuda, para se libertar do mundo dos vivos e partir em paz para o mundo dos mortos. Então esse morador se ofereceu para fazermos um ritual para libertar a alma aprisionada. Velas foram acesas, palavras foram ditas, e uma energia preencheu o ambiente. Foi quando a figura de Isadora apareceu novamente, desta vez rodeada por uma luz suave. Ela contou sua história, sobre a relação com os pais, sobre tudo o que passou durante a vida. Ela contou tudo o que aconteceu sobre o sumiço dela.
Em uma noite, ao pai dela descobrir que ela estava em um relacionamento com um rapaz local e a proibiu de sair, mantendo ela refém dentro do próprio quarto. Ela ficou meses sem pisar fora daquela casa. O pai até fechou a janela com madeiras para ela não tentar fugir, então nem a luz do sol ela via mais. De começo a mãe dela não concordou com aquilo, mas com medo do pai violento, ela virou cúmplice daquela tortura. Depois de meses vivendo daquela forma, Isadora percebeu que seu pai não iria mais libertá-la, então um dia quando o pai foi levar comida para ela o atacou. Após a briga, o pai dela enfurecido a tirou de casa, colocou-o dentro do carro e a levou para uma mata distante. Ele amarrou as mãos e pés dela. Após fazer isso, ele começou a cavar uma cova. Isadora estava observando tudo, mas sem forças não conseguia nem gritar direito. Após abrir a cova, o pai dela jogou ela dentro e a enterrou viva. Dias após a morte de Isadora, o espírito dela começou a vagar pela casa pedindo piedade para os pais. Os pais, para não levantarem suspeita, fizeram um boletim de ocorrência dizendo que Isadora havia desaparecido. Após alguns meses, a família se mudou de lá. Por fim, Isadora disse que vive naquela casa da fazenda procurando por alguém que a ajude a se libertar para poder descansar em paz. Após ouvir toda aquela história, decidimos ir até a mata que Isadora disse onde foi enterrada viva. Dias depois de começarmos a procurar o local da cova, conseguimos encontrar. O corpo de Isadora de 18 anos foi encontrado. Agora sua alma poderá descansar em paz. À medida que os dias passaram, a fazenda transformou-se. Os suspiros foram substituídos por uma brisa suave, e a escuridão deu lugar à luz. Partimos da fazenda, mas a experiência assombrou nossos sonhos. Uma lição aprendida: nem sempre as heranças trazem alegria, algumas carregam o peso de um passado inquieto.